Mas essa vitória do Atlético sobre o Botafogo foi a primeira desde que nós começamos os debates. A gente nunca tinha falado de uma vitória do Atlético aqui. Ontem nós comentamos uma. Então, assim, finalmente, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Eu mostrei para o Sargento Nunes no final, por que eu não posso mostrar agora também? Quero mostrar para vocês a situação. Quero mostrar para vocês a situação que o Atlético estava na 21ª rodada da Série B de 2023. Essa aqui, que eu vou mostrar agora, é a de 25. Olha só. Se estiver dando para vocês enxergarem, vocês confirmam para mim, por favor. O Atlético é 10º colocado nesse momento, pode perder uma posição para o CRB, né, que ainda joga na rodada. Mas o Atlético nesse momento é 10º colocado, ele tem 7 pontos a menos do que a Chapecoense. 7 pontos para o G4, 10º lugar, pode terminar na pior das hipóteses em 11º essa rodada. Então são o quê? Nesse momento aqui tem 5 times entre o Atlético e o G4. O Atlético teria que passar 6 times. Se o CRB vencer, o Atlético teria que passar 7 para conseguir o acesso. Agora vamos olhar aqui o ano de 2023. A situação nessa mesma rodada. O Atlético era aqui, gente, é o 12º colocado. 28 pontos. Um a mais do que tem hoje. E o 4º colocado era o Criciúma, que tinha 38. 10 a mais do que o Atlético. Então o Atlético tinha uma desvantagem de 8 posições e de 3 pontos a mais. A desvantagem do Atlético nesse momento é de 7 pontos, em 2023 era de 10 pontos, nesse exato momento da tabela, 21ª rodada. Então, o torcedor sempre fala isso, eu até já falei por mais de uma vez assim, que eu não vislumbro nesse momento o Atlético brigando por acesso, neste momento. Mas o próprio Atlético pode construir isso, porque se a gente olhar matematicamente, eu acho que está muito provado aí, o que falta é questão de capacidade. A gente vai ter a capacidade para fazer o que o time de 23 fez, mas matematicamente a situação do Atlético nesse momento ela é melhor do que era em 23. São 3 pontos a menos em relação à desvantagem para o G4 e 2 posições acima na tabela em que estava em relação ao ano de 2023. Vou perguntar aqui para o Gader. Gader, o que falta para você acreditar que o Atlético pode voltar à briga pelo acesso? Olha, falta certeza do que nós vimos no jogo passado. Porque a gente viu o jogo contra o Botafogo, igual o Emerson falou muitíssimo bem, inclusive, que a gente viu um Atlético jogando o que nós esperamos que o Atlético jogue, né, nessa Série B. Sendo um time que se impõe dentro de casa, um time que tem poucos problemas defensivos. E olha que a gente teve uns pequenininhos ali, né, depois do primeiro gol, mas é um time que consegue passar confiança para o torcedor dentro de campo, não apenas na tabela, porque na tabela realmente, quando o Gerli coloca aqui, fala, pô, ó, esse ano dá, ainda dá. Mas eu quero ver isso também dentro de campo. A gente viu o jogo contra o Botafogo, que querendo ou não, a gente tem que reconhecer que é uma das equipes que vem fazendo uma campanha bem ruim nessa Série B, não vem tendo bons desempenhos dentro de campo. O Atlético conseguiu se impor, fez aquilo que realmente um clube que tem capacidade melhor tem que fazer quando enfrenta um time que está no momento pior, que é você se impor, vencer a partida, vencer com a autoridade. O Atlético fez isso. E a gente agora precisa ver isso com uma certa continuidade para mostrar que, tipo assim, não foi um acidente, né? Não foi uma surpresa, não foi algo isolado. Não, é o Atlético realmente mudando o seu patamar, virando a chave. E o jogo contra a Ferroviária, o próximo jogo, é a chave para isso. Porque se você consegue fazer 2 jogos seguidos com o mesmo estilo, com a mesma pegada, conseguindo 2 vitórias, e eu vou falar real, mesmo que não venha a vitória, mas que dentro de campo ele me passe a confiança de que há uma mudança, de que há uma melhora, sequência, né? Em sequência, que há realmente algo sendo construído, aí a gente começa a pensar sobre isso. Claro que precisa vencer para que a pontuação também mantenha a gente com essa confiança. Mas o que a gente quer ver é o Atlético sendo esse time impositivo, esse time seguro dentro de campo, e que isso seja uma realidade, não apenas um momento, né? Uma coisa de um jogo só. A gente precisa ver isso em jogos contínuos. E essa é a oportunidade perfeita. 2 jogos dentro de casa contra equipes que estão na parte de baixo ali, como a gente, para que a gente possa arrancar e sair desse momento complicado.
E para você, Emerson, o que falta para você acreditar que o Atlético esteja de volta à luta pelo acesso? Geni, falta passar, é igual o Gado disse, falta passar para o torcedor aquela confiança que o torcedor tanto precisa. A gente fizemos uma partida muito boa. É claro que se a gente pegar o Botafogo de São Paulo, talvez seja tecnicamente ali o segundo pior time, né? Assim, olhando para a tabela, é um time é um provável rebaixado do campeonato da Série B desse ano. Então, olhando assim, a gente pode falar que o Atlético não fez mais que a sua obrigação, mas eu não vou tirar os méritos do Atlético. Eu acho que o Atlético fez por merecer, jogou muito bem. Poderia até ter vencido por 3-4, mas o time jogou bem. Então, acho que falta essa confiança aí, Gerli, porque é o que vai precisar. Porque se a gente analisar os próximos jogos aqui, na 21ª, 22ª, 23ª, nós temos 3 jogos até chegar naquela temida sequência que o Atlético chegou no primeiro turno, aonde ele vai pegar basicamente os times que estão acima dele. E só o América Mineiro que não está, mas provavelmente vai ser um jogo difícil. O Atlético vai pegar aquela sequência de Novo Horizontino, Avaí, Remo, América Mineiro, Goiás e Atlético Paranaense e Curitiba. Então, eu acho que esses 3 jogos, se o Atlético conseguir embalar nesses 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e a gente chegar nessa sequência de jogos duríssimos que vamos ter aí brigando pelo G4, eu acho que o Atlético chega animado, chega com condições de fazer boa pontuação dentro dessa sequência. E eu acredito muito, muito que o Atlético tem essa capacidade de chegar aqui no início dessa sequência contra o Novo Horizontino, vai jogar fora, mas eu acredito que se o Atlético desses 9 pontos fizer ali seus 3 pontos, ou até mesmo 9 pontos, ou 7 pontos, eu acredito que o Atlético vai chegar liberando o G4, e aí acredito muito que o Dragão tem essa capacidade aí, o Genésio, de brigar pelo G4. E aí, Ana, você ainda vislumbra voltar a ver o Atlético na briga pelo G4? Ou para você hoje essa situação é uma situação utópica? Geli, seria muito mais fácil jogar para a torcida, né? Mas hoje eu acredito que ela é bem utópica. Pelas circunstâncias e principalmente com esse comentário aqui do nosso companheiro, que ele relembra o time de 23, que ele fala, tinha Shailon em grande nível, tinha o Luiz Fernando, tinha o Dodô, o Matheus Peixoto, o Lucas Esteves, todos jogando bem. Foram um diferencial, né, naquela campanha. Esse ano eu vejo um time que conseguiu ser bem montado pelo técnico Rafael Lacerda nessa partida contra o Botafogo, porém que não tem qualidade técnica individual para fazer a diferença quando precisa. Em determinados momentos, o diferente, o individual vai contar. O Atlético tem um time muito simples, um time muito modesto na competição, na minha opinião ainda. Por isso que eu acho que o acesso é utópico, além da faixa de classificação. Todo mundo precisa acontecer uma catástrofe com todos esses times que estão à frente do Atlético e ele fazer a pontuação de título. É muito difícil pensar nisso. Por isso que eu considero que neste momento não dá para pensarmos em acesso. E rápido, Gerli, só falando sobre o Alex, que tem muitos torcedores perguntando, colhi mais informações aqui. Como eu falei na primeira hora, as negociações seguem travadas, sem atualizações. Tá certo. O torcedor, às vezes, ele joga luz, né? Por isso que eu sempre falo aqui no Futebol 62. O torcedor de futebol ele é um torcedor muito inteligente, porque ele vive o time dele. E, às vezes, ele joga luz para a gente sobre determinados assuntos, como, por exemplo, essa mensagem aqui do Alício Batista, que sempre está conosco aqui no Futebol 62. O Alício Batista é um patrimônio desse canal, né? Olha, vamos pegar esse time aqui, o Charlie de 2023, né? Não é esse de 2025 agora. O Luiz Fernando, o Dodô, o Matheus Peixoto, o Lucas Esteves
Eu não vou perguntar por um lado, vou perguntar pelo outro. Tem alguém desse povo aqui, Gader, que não jogaria no time do Atlético hoje? Todos jogariam. Todos jogariam, tá? Todos. Isso aí e chegariam para titular, tá? Não é para pegar banco, não. Esses aí chegariam titular. O Shailon de 2023, cara, a gente sente uma falta brutal. Tá? Brutal, porque um jogador de criação que conseguia até fazer jogadas individuais, finalizações, estamos sentindo muita falta. Estamos sem centroavante, só tem agora o Lelê. O Daniel não tem correspondido, aí o Matheus Peixoto já chegaria para brigar a posição. O Dodô, mesma coisa. Luiz Fernando ali do lado esquerdo seria o titular para o Federico pegar banco para ele, sabe? Então, assim, saudades, viu? De um time com muitos nomes, né? Com muitas peças para a gente poder trocar. Jogo passado a gente estava até sem lateral direito. Terrível. Eu tô com saudade do time com um bom elenco, viu? E aí, Emerson, alguém desse pessoal aqui com o Alício relembrou que estavam todos eles no time de 2023, não jogaria hoje no Atlético? Ah, não, Genê, jogaria todo mundo. Tranquilamente, com o pé nas costas, igual o Gader falou. Chegaria ali para ser titular absoluto. Mas olhando do panorama de 2023 para 2025, eu sei que é difícil, mas na minha humilde opinião, eu vejo o campeonato de 2023 muito mais difícil do que o campeonato de 2025. A gente tinha um elenco melhor, porém a gente tinha um campeonato muito mais complicado. A gente tinha um Juventude jogando fino da bola, a gente tinha um Vitória embaladíssimo, Novo Horizontino, que continua ali naquela sequência ali de brigar para subir igual 2023, 2024, que continua. A gente tinha um Mirassol que não subiu, também por detalhes, um time com dinheiro, com estrutura. A gente tinha um Sport, a gente tinha um Ceará inserido dentro da Série B. A gente tinha um Vila Nova que estava jogando também muito bem dentro de 2023. Então, tínhamos um elenco menor, porém, no meu ponto de vista, tínhamos também um campeonato muito mais complicado com adversários muito mais difíceis a ser batidos. Assim, eu não acho esse tal acesso, esse G4 impossível. Ele está uma missão muito complicada, muito. Que o Atlético ele tem que ser um sniper, um tiro certeiro. Ele não pode errar. Ele tem a sua pequeníssima margem de erro, mas tirando isso daí, ele tem que dar ali aquele tiro que vai garantir para ele o G4 no final do campeonato. Mas eu acredito, o time do Atlético hoje é limitado. O meu medo é não chegar mais ninguém, porque eu não estou vendo falar mais contratação de ninguém. Com esse elenco, o Atlético aí vai ficar mais difícil ainda. Eu acredito que tem que chegar mais reforços, tem que chegar mais uma ou duas peças, tem que chegar um meio de campo criativo, apesar do Robert estar jogando muito bem nessas últimas partidas. Eu acho que precisa de mais um camisa 10. Eu tenho muito medo, se o Romão, que está fazendo excelentes partidas, se ele machucar, voltar com o Conrado, vai comprometer toda a lateral esquerda novamente. A gente está com esse medo, assim, com esse receio de perder o Alex, que vem ali sendo uma torre firme ali na zaga atleticana. Então, Genésio, eu acho que para 2023 foi um campeonato mais difícil. A gente tinha um elenco melhor, porém, um campeonato muito mais difícil de ser batido.